Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de João. Livro de João, capítulo 6, versículo 57. Vamos ler esse versículo primeiramente, que é o eixo dessa mensagem. Depois vamos passar por alguns outros versículos também desse capítulo 6 de João. Nós vamos ver então aqui o que o próprio Jesus ensina a respeito de sermos alimentados por Ele. Então nós somos um ser espiritual e precisamos ser alimentados espiritualmente. E Jesus, a palavra de Deus, viva e eficaz, tem que ser o nosso puro alimento, genuíno, essencial para a nossa vida, constantemente. Amém? Muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa situação física, natural, existencial, mas nós muitas e muitas vezes descuidamos da parte espiritual, principalmente no que vamos falar aqui nessa manhã a respeito de alimento espiritual constante, porque senão você pode estar sendo desnutrido na parte espiritual, né? A gente fica vigilante também na questão de mantermos a nossa vida hidratada, né? Isso é bom, alimentação física também, natural, mas principalmente a espiritual, porque ela vem primeiro. Dela que desencadeia as outras coisas. A parte espiritual desencadeia sobre nós bênçãos sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Então aqui em João capítulo 6, versículo 57, diz assim a palavra do Senhor: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. E esse versículo aqui está no contexto do capítulo 6, que lá no versículo 22, fala sobre a questão de Jesus sendo o pão da vida. E ele desenvolve, a respeito do pão da vida, falando da diferença que existe sobre o maná que foi enviado lá no deserto, e sobre essa diferença do maná, que os judeus lá consideravam o pão de Deus, pão do céu. Ele começa a falar a diferença que existe entre aquele pão e ele em si, como o alimento, como o pão de Deus que desceu realmente do céu, Amém? Que veio do céu, foi enviado do céu, E depois ele entra no contexto sobre a questão de a gente alimentar dele, e fala para aquela multidão a respeito da necessidade de que era necessário comer a carne de Jesus e beber do sangue de Jesus. E eles ficam lá apreensivos, sem entender, porque eles estavam levando para o lado natural. A multidão ela estava muito acostumada a ficar presa de forma muito assim efêmera, muito possessiva na questão de suprimento material. Eles estavam presos continuamente em suprimento material e esquecia da parte espiritual. E todo o entendimento deles era levado para o lado natural, para o lado que não acrescentava valor espiritual. Tanto é que aqui, no versículo 26 desse texto aqui, desse capítulo, versículo 26, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste.
Então aqui o contexto era que uma sequência que houve a multiplicação de pães, e eles estavam saciados, né? Naturalmente. Mas Jesus então lançou no rosto essa questão do versículo 26, porque percebeu que ele estavam buscando ele na questão material, né? Não estava preocupado com a parte espiritual. E a multidão, a maioria deles estavam presos nisso, tá? E no versículo 27 ele diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus os selou. Amém? Então ele está dizendo assim que deveria haver um esforço, uma dedicação, uma busca incessante, um empenho, precisava empreender força, interesse na busca do que é espiritual, tá? É lógico que sem abrir mão da parte material, que faz parte da nossa subsistência, mas a preeminência sempre é Cristo. As coisas espirituais têm que estar sempre em primeiro lugar, e aquela multidão não estava assim, né? Não estava entendendo a questão. E no versículo 28 eles disseram assim, ó, disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Ó, então essa questão que eles levantaram aqui também era levada para o lado natural, não é espiritual. Entende? Jesus sabia muito bem disso. Tá ok? Porque eles estavam presos em saciar a carne, né? A natureza deles era isso. Ok? É por isso que Jesus lança de forma parece contundente que devia alimentar a carne e o sangue dele. E eles levaram também para a parte literal, né? Entende? Como se fosse assim, ó, dá um pedacinho do Senhor, né? Cadê a faca? Né? Cadê o copo aí, né? Entende? Então não percebeu. A mensagem de Jesus era outra, como é no dia de hoje, né? Porque hoje, meus queridos, também multidões e multidões estão aí no mundo, dentro da igreja buscando Jesus, não por aquilo que ele é, mas por tudo que ele pode oferecer. Eles estão atrás de coisas materiais. A grande multidão, né? Graças a Deus que isso é um remanescente, uma porção que Deus conduz, que Deus preserva, né? Mas a maioria vai buscar interesse pessoal, né? Preso em subsistência efêmera e esquece a parte espiritual. Então ele fala assim, ó, então o que nós devemos fazer com a obra de Deus? Aí Jesus fala assim, versículo 29, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Foi direto, na veia, né? Então, eles não criam, eles duvidavam, né? Aqui no contexto você percebe, você poder ler todos esses versículos aqui em casa, você vai perceber que Jesus, ele realmente foi direto no ponto, na questão fundamental, que sabia muito bem como que eles estavam indo atrás de Jesus, como muitos hoje vão atrás de Jesus por interesse, né? Não porque ele é, pelo que ele é, né? E aí o versículo 30 diz assim: disse-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Ridículo isso. Eles tinham saído da multiplicação de pães, saciado, né? Experimentado o poder de Deus através de Cristo, né? Tinham visto Jesus andar sobre o mar. Eles tinham acabado de andar sobre o mar, e eles viram tudo isso e falavam: que obra que o Senhor tem? Não é? Ridículo isso. E muitos fazem isso hoje, não é? Tem tantos que duvidam, tantos, né? Que duvidam, e estão impregnados de ativismo, de crença
crenças, em tanta coisa no seu dia a dia, que esquece da parte espiritual. Estão apegados, né, às coisas do bem-estar e esquece da parte espiritual, que tem que estar em primeiro lugar. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo. Não é só com o mundo lá fora, né? Mas dentro da igreja. Entende? Lamentavelmente, isso é para a gente ficar despertado, né? Para a gente ficar atento às situações que podem nos envolver aí lá adiante. Porque essas coisas vão estar cada vez mais impregnadas nas pessoas, né? E o diabo quer tirar pessoas que estão no reino. Quem já está lá fora, está lá fora, né? Mas quem está no reino, ele quer tirar do reino. É por isso que ele se empenha em tudo isso, né? É por isso. E aí então Jesus começa a falar do pão, né? Começa a discorrer sobre a questão do pão que veio do céu, versículo 32, diferente do de Moisés e tudo mais, não é? E aí ele destaca no versículo 35 que ele é o verdadeiro pão que dá vida. Ó. Depois lá no versículo 39, ele diz assim, ó: e a vontade do Pai que me enviou está em que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E começa a falar sobre a questão da vida eterna, da importância principal do ser humano ter a vida eterna com Ele. Ok? E aí quando ele começa a falar sobre a questão da comer a carne, se alimentar, né, ele sai da questão do pão e vai sobre a questão dele em si, da natureza própria de Cristo. Ok? Ele diz assim, ó, versículo 30 e 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Vamos lá para o lado material, né? Então, opa, né? Será que vai ter picanha, né? É um absurdo, mas eles estavam do lado da barriga mesmo. Muitos querem hoje, né? Entende? Saciar a parte natural, né? E aí no versículo 56, 53 diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ó. E aí Jesus começa, né, ressaltar, dar ênfase na questão espiritual do significado da carne e do sangue que foi oferecido por ele na cruz do Calvário, né? Foi lá derramado, ele entregou o corpo dele para ser realmente totalmente aniquilado pelos nossos pecados, e a ceia retrata muito bem isso, ok? E aí ele quer que eles entendam o significado fundamental, que é a importância de estar alicerçado, impregnado e crendo nele, em Jesus, como o que ele é: Senhor, Salvador, Libertador, né? Provedor de todas as coisas, garantidor da vida eterna com ele, né? E eles não estavam, eles estavam presos à questão material. Quando essas coisas ocupam o coração da vida das pessoas, ela fica indiferente, ela fica totalmente assim, fora do propósito principal na parte espiritual, de tanta coisa que está no coração dela que quer ser preenchida, né? Tem gente que fica doentia se faltar alguma coisa, fica apreensiva a nível espiritual, a nível material, e não está atento na questão que ela está totalmente, quase que desnutrida na parte espiritual, né? E é isso que Jesus está falando aqui para a multidão, para que eles entendam, né? E o versículo 54 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ó, você vendo isso? Então,
certeza de estabilidade espiritual, de permanência no reino, não é? E ele quis dizer assim na questão de beber e comer, beber o sangue e comer a carne, na questão de você estar totalmente arraigado da parte de Deus na sua vida, do que é parte espiritual, não na parte carnal, do que o mundo pode oferecer, entende? E quando ele diz isso aqui, que ele e o Pai estavam assim, ele quer também que cada um de nós sejamos um com eles, não é? Nós formamos um só com Cristo, nós somos um só com Cristo no reino de Deus, ok? E é assim que ele espera que nós estejamos na vida comum nossa, no nosso dia a dia, não é? Nessa festa aí, efêmera, louca aí de carnaval, as pessoas, elas se dão de si em tudo, elas se entregam, ficam exauridas, não é? Escravas do maligno, não é? Ficam lá, aquele estandarte lá, pesado, para chuchu, sai de lá com a mão sangrando, sai com calo, né? E tudo mais. Eles entregam a vida lá. Olha o que o diabo faz daqueles que são escravos dele. Agora no reino de Deus não. As pessoas não abraçam a causa de Deus como deveria. As pessoas não se apegam em Cristo. É isso que está dizendo, não é? Então, quando é alimento espiritual, que ele fala da carne, que é o máximo, né, da essência dele, corpo, né, e o sangue, ele fala: eu quero que você esteja assim, como eu me alimentei, como eu estou com o Pai, eu quero que você esteja assim, sendo um comigo e eu contigo. Amém? Você pode ver que o diabo não quer que você seja apegado a Deus. Não é fanatismo, não é radicalismo, entende? É fazer correto aquilo a quem merece. Então, aqueles que estão lá fora faz corretamente o reino das trevas, como deveria fazer para Deus. Então Deus quer que quem está no reino faça para Ele o que é digno de ser feito para Ele, e nós não fazemos como deveríamos, não é? Eu não sei se muitos daqui passaram lá tempo lá atrás, antes de se converter, e estava nessa escravidão. Eu estava assim. Eu sei muito bem a diferença. Estou muito aquém daquilo que eu deveria fazer para Deus, como eu fazia antes lá. Não tenho vergonha de falar isso. Estou sendo aperfeiçoado. Mas Deus espera de mim e de você aquilo que você deixou de fazer lá, que entregava a própria vida, que Deus te preservou, se você tinha sido totalmente acabado, né? Indo a pique. Entende? Então Deus te preservou. Só que hoje o diabo não quer que você entenda que no reino dele você tem que procurar estar integrado com ele em unidade e fazer esse alimento espiritual sempre na sua vida, pleno, abundante. E nós não fazemos, né? É lamentável. Pode perceber, né? Pode perceber. Mesmo aqueles que talvez já nasceu do berço evangélico e não estava impregnado em costumes do mundo, mesmo eles também percebe a dificuldade que é a entrega absoluta para Deus. Pode ver. Se eu for levantar cada um vai falar: eu tenho menos, mas tem. Outros mais, outros, né? Mas tem. Por quê? Porque é onde o maligno atua, para que você não seja totalmente entregue na mão de Deus, né? Absolutamente dedicado a Deus, firmado no propósito de Deus, sem abrir mão daquilo que você precisa do dia a dia, da sua subsistência, do cuidado que você tem com a saúde física, não é? Mas é tão doentio isso, que é até bom, né? Mas é tão doentio que as pessoas se descuidam da parte espiritual, não é? Não se nutre espiritualmente daquilo que é Cristo. E ele fala: essa é a essência minha, a minha carne e o meu sangue, entende? E o pessoal estava sendo levado lá para o lado natural, não para o lado espiritual, lamentavelmente, como muitos hoje, né, acabam distorcendo a palavra ou buscando algum conteúdo de alguém que fala que o que está escrito favorece a parte de prosperidade física, financeira, favorece a abundância, né, a abundância,
esquece que o principal é você ser abundante em Cristo, meu querido. Porque a abundância de Cristo leva você em todas as áreas de abundância da sua vida. Sempre foi assim e sempre será. Não vai mudar nunca, não é? Não vai. Então Jesus queria que aquela multidão entendesse isso, como Ele quer que hoje a multidão entenda isso. Busca se encher de Deus, se alimentar de Cristo. Aleluia. Porque todas as coisas serão acrescentadas a seu favor. Está escrito, mas nós não fazemos isso. O diabo nos prende em buscar ser saciado das situações materiais, naturais. E isso ele vai te roubando a comunhão com Deus, vai te enfraquecendo, né? Até dar um nocaute, né? Dá, né? Um gancho lá e já viu, né? Não dá tempo de jogar a toalha, né? É isso que o maligno está fazendo. E aí o versículo 57 que nós lançamos aqui, o principal, né? Fala lá, assim como o pai que vive. Ó, então a essência de vida que o pai tem, ela é compartilhada com o filho. Entende? Então, como Deus é pleno em vida, Ele quer que nós entendamos que nós temos acesso a isso, para sermos alimentados no que tange a palavra de Deus, que é o Cristo, né? E aí, diz lá, assim como o Pai, ó, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, ó, entende? Aí quando ele diz aqui a questão de viver pelo Pai, ele não está dizendo que o sopro de vida, a capacidade de estar vivendo, a capacidade de estar vivo, é porque o Pai me propicia isso. Não é. Ele diz, eu vivo pelo Pai. Ele fala, eu vivo para Deus, Pai. Eu tenho a minha vida entregue para o reino do meu Pai. Entende? Eu estou disposto a entregar a minha vida pelo reino do meu Pai. Então a minha vida é por Ele e para Ele. Aí Ele quer que nós sejamos assim, na sequência do versículo. E falta isso. Entende? Então não é, então eu tenho vida, vou ter vida sempre, porque Deus me garante isso, e é por Ele que eu vivo, e é por causa dEle, e tudo mais, estou garantido. E fala, não, eu quero que você viva a sua vida entregue absolutamente a mim. Preso a mim, compromissado comigo, em tudo. Amém? É isso que Deus propõe na palavra. Ele diz lá, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Então eu vivo para servir o meu Pai. Então falar, eu tenho vida porque meu Pai me deu. Não, a minha vida é para Ele e por Ele. Ele fechou a questão. Eu não fecho. Estou fechado no água. Fala, né? Sei lá, eu sou muito bom nessas coisas, vou te contar isso só. Mas veja bem, estou contigo no água, é assim, né? Esse tempo, né? Mais ou menos isso. Estou meio péssimo nessas coisas. Aí, ele diz assim em seguida, ó. O Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. E assim ele diz, ó, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então não vai fazer, a sua vida é garantida porque é eu que faço você viver. Não, a sua vida tem que ser por mim, para mim. Amém? Por tudo que eu sou, não por tudo que você espera que eu faça para você. Amém? Então eu me ofereço para Deus plenamente, abrindo mão de qualquer situação, circunstância que talvez eu espere que Ele faça. Entende? Negar a si mesmo, né? Se o Senhor quiser, se eu faço, mas a minha vida é tua, e eu quero estar firmado em Ti, preso em Ti, compromissado contigo, estar plenamente alimentado dessa verdade, ser alimentado plenamente daquilo que é vida que está em Ti, porque assim eu vou viver plenamente, vou exalar vida, amém? E assim, em decorrência disso, terá abundância em todas as minhas áreas. É assim. As pessoas invertem, né? Se o Senhor fazer, se o Senhor fizer, eu vou me esforçar.
né? Às vezes não fala, não pensa. Pode ver, a tendência do sentimento humano fala assim: se Deus fizer isso aí, agora eu vou me dedicar, né? Agora eu vou me empenhar. Entende? Como se fosse uma troca, uma barganha. Deus não trabalha assim, não trabalha. Entende? Não tem, nunca foi assim, nunca será, meu querido. Nunca será. Mas lamentavelmente nós queremos assim. Pode ver, percebe nos detalhes. Entende? Então, a pessoa às vezes fala assim: olha, eu devorei esse livro. Eu peguei esse livro de ponta a ponta, devorei esse livro. É um empenho, você fica à noite e tudo mais. Aí nas coisas de Deus, não. Né? Existe um termo também popular que fala assim: aquele fulano lá está comendo a bola. Lembra um jogador bom? Não quero nem citar nome, né? Mas o rapazinho lá, come a bola. Né? Entende? Ele devora, ele se entrega, se dedica, treina, ele faz de tudo e fica bom naquilo. Por que nós não somos assim? Não somos assim em Cristo no reino? Por que a gente não come a palavra de Deus? Vamos lá para Jeremias para encerrar. Nós deveremos ser assim, não é? Como Jeremias declara aqui no capítulo 15, meu querido. Capítulo 15. Capítulo 15 de Jeremias, versículo 16. Diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Olha a importância plena que Jeremias declara, né? Então, nós achamos a palavra de Deus em muitas situações e circunstâncias, pregações, louvor, adoração, né? E nós não comemos, desprezamos o alimento espiritual que Jesus oferece. Multidões estão desprezando o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Estão buscando alimento mundano, né? Ou então profeticamente palavras prometendo caneta de ouro, viagem, carrões e tudo mais. Não que não possa dar, mas a prioridade é outra coisa. A prioridade é outra. Sempre foi, não é? Sempre foi. E aqui Jeremias fala assim: olha que importância que eu quero dar à essência da palavra de Deus, que é o alimento mais puro e genuíno para o meu espírito. Eu não posso ficar sem isso na minha dieta, digamos, né? Na minha alimentação diária. Achando as suas palavras, logo as comi. E fala logo como preeminente, prioritário. Não quero perder essa oportunidade. Não quero abrir mão dessa chance, dessa oportunidade. Não é? Por quê? Porque vem a dúvida, vem a descrença. Será? Né? Não dá espaço. Deus falou, é aquilo que Ele falou. Ponto final. A palavra de Deus declara tudo a nosso respeito, a respeito de qualquer coisa, é exatamente aquilo que Deus está falando, e assim vai estar acontecendo. Vai sendo manifestado tal como está escrito, meus queridos. Então, que você receba da parte de Deus a palavra de Deus, imediatamente você se alimente dela. Amém? Entende? Então Jesus fala: quem comer a minha carne, eles estavam literalmente lá. Não. Nada disso, né? Nada disso. E aqui Jeremias entendeu esse propósito aqui, né? Porque estava num momento de tribulação, Deus revoltado com o povo, querendo punir o povo, chegando a dizer nos capítulo 14 lá, e diz assim que eu vou pedir para que você nem interceda por esse povo, nem ore por esse povo, porque eu não vou responder, não vou ouvir. Né? E aí Jeremias chega aqui num ponto e fala assim: eu
conter a tua palavra, cheia a tua palavra, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor sara, que o Senhor salva, santifica, purifica, e eu quero comer essa sua palavra. Logo, tem urgência, para não dar espaço para a incredulidade, para a dúvida, para a gente que vem aí pregar coisas distorcidas da palavra de Deus, anunciar coisas assim que fantasiosas, né? Está cheio disso, lamentavelmente. Fábulas, né? Fala, Deus, muita gente vem lá com fábulas e encantamento, espírito de encantamento, e leva a pessoa a um monte de coisa errada, né? Ele diz assim: ó, achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria. Tem gente que se aborrece da pregação genuína da palavra de Deus, né? Tem gente, grande parte das pessoas não quer pregação da essência do Evangelho, despreza, né? E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Ó, aí, e aí o carnaval está aí levando a alegria para o povo aí, né? Aí depois dos 4 dias eu quero ver o estrago, né? Não? Sempre é assim, né? Sempre é assim. Ó, e é gozo e alegria do meu coração, ó. Por quê? Ele fala do significado final, que é tremendo. Ele fala: por quê? Pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Glória a Deus. Porque pelo teu nome me chamo, ó. Olha aí. Então, ele está resumindo aqui, dizendo: eu existo por Deus e para Deus, e ponto. Amém? É isso. Estou fechado com Deus, definitivamente, absolutamente, uma decisão incondicional, viver para Deus e por Deus, fechado, né? Amém? Faça isso, né? Dedica a sua vida nesse propósito, não que seja lento, mas seja progressivo. Você vai ver a diferença que faz. Você vai ver o testemunho que você vai dar para as pessoas do significado de viver assim, intensamente, sem fanatismo, sem nada doentio, como às vezes as pessoas pensam, né? Ah, o cara está ficando fanático, né? Tudo tem que ser equilíbrio, é lógico, né? Com sabedoria, mas Deus é a essência nossa, meus queridos. Jesus Cristo é a nossa essência, é aquilo que nós necessitamos em tudo. Busque viver essa realidade, né? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar sobre essa palavra e vamos preparar esse momento para a ceia também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus vivo e eficaz, Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo que traz sobre nós essa mensagem, que nós possamos praticá-la, Senhor, nos dê capacidade para colocar em prática a tua palavra, Senhor, que nós fraquejamos, vacilamos, duvidamos, Pai, nós muitas vezes colocando as situações materiais, situações naturais acima, Senhor, na frente das coisas espirituais. Dá-nos entendimento, Pai, dá-nos revelação plena, Senhor, da essência que nós precisamos reconhecer que há em Jesus Cristo para sermos alimentados plenamente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que tudo que estiver ocupando o primeiro lugar na nossa vida possa sair agora, em nome de Jesus, Pai. Que a preocupação, a ansiedade que tem tomado a nossa mente, nossos pensamentos, saia agora em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos receber da parte de Ti, Senhor, todo alimento pleno espiritual para estarmos alinhados contigo, Senhor. Ser verdadeiramente um contigo, como o Senhor é com o Pai. Nós oramos aqui em concordância com a igreja, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedindo perdão por tantas vezes que nós nos deixamos envolver, ó Pai, que nós nos deixamos influenciar pelas situações do dia a dia, pelas situações do que o mundo pode oferecer, Senhor.
em nome de Jesus, recebemos o teu perdão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e declaramos que cremos em Ti, Senhor, cremos na Tua palavra, Senhor, e recebemos como verdade absoluta para a nossa vida, Pai, como alimento eficaz para o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu queria que você declarasse assim comigo, meus queridos, juntos, né? Nós vamos declarar assim. Eu vou falar primeiro, você repete comigo, para desencontrar, né? Eu quero que você repita comigo assim, ó: eu existo por Deus e para Deus incondicionalmente. Vamos lá? Ó, eu existo por Deus e para Deus incondicionalmente. Serei assim em todo o meu dia a dia, porque o Espírito de Deus me capacita para toda essa boa obra. Amém? Graças a Deus.